Vasco da Gama. Fala, família vascaína, aqui é Erasmo Romão comandando mais um Vasco 10, seu vídeo de análise do nosso gigante da colina nesse dia 19 de junho, quinta-feira. Estamos aí para conversar sobre mais uma ação no Vasco da Gama. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, é importante para a gente. Seu comentário também, com seu nome, sua cidade, para que a gente possa registrar isso aí, mandar aquele abraço para você, falar daí da sua análise, falar da sua resenha, resenhar com você. Compartilhe também este vídeo aí, nossos vídeos, né, para os amigos aí vascaínos, para fortalecer a família Vasco 10. Lá no Instagram, @Vasco10RD, estamos juntos por lá também. É importante você nos seguir lá nessa rede social. Então, o Vasco da Gama é a hora de trabalhar a Vera, né? Porque o diretor executivo chegou, né? Já deu a coletiva ali, né? O cara tá chegando agora, conhecendo o terreno, né? Deu uma coletiva ali bem protocolar, não falou asneira, não falou de mais, não falou de menos, se segurou ali, né? Tá conhecendo o solo para começar a colocar as mangas de fora e agir, né? O Gilson Santos, né, traz a sua análise aí da apresentação do Admar Lopes, novo diretor executivo de futebol do Vasco da Gama. Bom dia, Erasmo, e bom dia a você que está chegando aqui a Vasco 10. E Erasmo, o Vasco apresentou ontem o seu novo diretor executivo de futebol, Admar Lopes, que em sua primeira coletiva, Lopes detalhou os pilares de sua gestão. Promete uma reestruturação profunda e um novo modelo de trabalho no futebol do Vasco. Um dos pontos mais enfatizados por Admar Lopes foi a necessidade de união dentro do clube. Ele destacou a importância de todos, diretoria, comissão técnica, jogadores e torcida, trabalharem juntos por um objetivo comum. O novo diretor também ressaltou que a transparência será fundamental em sua gestão. Lopes também deixou claro que a aposta será em um futebol moderno e baseado em dados. Ele mencionou a importância de otimizar os processos internos, utilizando ferramentas de análise e inteligência para a tomada de decisões, tanto na montagem do elenco quanto na gestão do dia a dia do futebol. Outro pilar apresentado por Lopes foi a recuperação da credibilidade do Vasco no mercado. Lopes sabe da importância de restabelecer boas relações com agentes, outros clubes e investidores, visando a atração de talentos e a realização de negociações estratégicas. Por fim, o novo diretor foi enfático ao afirmar que a construção de um elenco competitivo será um processo gradual e pautado pela sustentabilidade financeira. Ele indicou que não haverá loucuras no mercado de transferências, priorizando contratações pontuais e inteligentes, com foco no desenvolvimento de jovens talentos da base e na valorização dos ativos do clube. Admar Lopes chega com a missão de reorganizar o departamento de futebol do Vasco, implementando uma filosofia de trabalho que busca resultados no presente, mas com um olhar atento para o futuro. A torcida vascaína, Erasmo, agora espera que as palavras se transformem em ações e que o nosso gigante da colina retome seu caminho de glórias. E para finalizar, Erasmo, Lopes admitiu que o seu ponto forte é a base de scout. Ele se declara um especialista em scout e espera, com o seu conhecimento, conseguir garimpar jovens talentos, tanto no mercado nacional como no mercado sul-americano, para o Vasco da Gama. Tá certo, Erasmo? Foi o que de mais importante conseguimos aí na entrevista do novo diretor de futebol do Vasco da Gama, Admar Lopes. Meu Gilson, e aí, meu querido, boas falas. Olha só, o que eu percebi, e muita gente percebeu, que o Pedrinho não estava na apresentação. Não foi o Pedrinho que apresentou o diretor executivo. Bem,
na hierarquia ali da SAF, quem manda na SAF é o Carlos Amodeu. Ele é o responsável pela SAF, tá? Então, ele é o presidente da SAF e ele que apresenta, ele apresentou ali o diretor certinho. Não foi omissão, não foi, né, não sei. Eu sei que é o seguinte, o Pedrinho, ele deu uma afastada do futebol. Eu acho que ele confiou isso pro Amodeu, né? O Amodeu, a partir daí, as coisas aconteceram. Não ficou amarrado. Quando ficou na mão do Amodeu, ele resolveu, ele trouxe o executivo, já apresentou aí, e as coisas estão caminhando no futebol. Não tem tanto rolo. O Amodeu, acho que nessa fase aí, vou dizer, nesse mês de junho, o Amodeu falou muito mais do que Pedrinho, né, nesse tempo todo, esse um ano aí que ele está comandando o futebol. Então, a SAF, hoje a SAF do Vasco tem o principal, quem tem maior número das ações é o clube, mas o futebol é gerido pela SAF. A SAF, quem manda na SAF é o Amodeu, tá? Mesmo o clube tendo o maior número de ações, mas quem manda é o Amodeu. Então, para mim tá justo, tá certinho, tá de boa e parece que tá funcionando. A partir de que o Pedrinho saiu, o Amodeu teve a liberdade ali. Eu tô achando bacana isso, tô achando muito bacana. E outra coisa é se o homem vai ter liberdade. Se o homem tendo liberdade para decidir, ele vai conhecer agora o Fernando Diniz, vai entrar vai conhecer o que se precisa para ele poder agir. Então, se ele tiver essa liberdade, vai ser bacana. Pelo menos algum profissional da área que vai construir ali o futebol do seu jeito. Vai ter coisas que vai merecer crítica, vai ter coisas que vai merecer aplausos. Acontece em todas as áreas mesmo. Eu estou confiante e animado com o nosso diretor de futebol. Outra notícia que apareceu também foi o Lucas Eduardo, que eu acompanho ele lá no Cuiabá. Ele, estranhamente, muitas partidas sem ser relacionado, eu fiquei assim intrigado com essa situação. Ele só teve participação numa partida e agora voltou para o Vasco. Mais estranho ainda que ele voltou para o Vasco. E eu fiquei, o que aconteceu? Será que houve algum problema lá, né, de ordem, né, pessoal com o jogador lá? E acabou que ele voltou, mas ele voltou para ir para o leste europeu aí. O Gilson Santos vai falar sobre o Lucas Eduardo. Erasmo, estão de volta para falar da saída de mais um jogador do Vasco da Gama. Ainda esta semana, falamos do retorno do volante Lucas Eduardo. Pois é, ele que foi emprestado desde o início do ano para o Cuiabá, fez apenas uma partida pelo clube douradense e já voltou a São Januário. E Erasmo, Lucas Eduardo não vai permanecer na Colina. O Vasco encaminhou novo empréstimo do volante que vai defender o Oleksandria da Ucrânia. Os clubes negociam detalhes do acordo, que seria válido por uma temporada, com opção de compra fixada no contrato. O time ucraniano é o atual vice-campeão nacional e é por lá que Lucas Eduardo vai disputar as temporadas 2025 e 2026. É isso aí, Erasmo. É mais um jovem da base, mais um cria deixando São Januário. É isso aí, Gilson. Lucas Eduardo, mais um volante do Vasco que sai, para mim, sai de bobeira aí. Me parece que é empréstimo, depois a gente vai apurar isso direitinho, é empréstimo. Mas é um volante que vinha bem no último ano da base, foi profissional, se perdeu. Ficou meio que perdidão, mas um jogador de talento, um jogador que teve convocações para a seleção brasileira, é um volante que hoje poderia ajudar muito no Vasco, mas acho que está faltando cabeça aí. Vai lá pro leste lá do europeu, né, que faça uma boa temporada lá, que renda bons lucros pro Vasco da Gama, ou volte aí com força total para ajudar no profissional do Vasco da Gama. No Sub-17, o Vasco venceu. O Vasco venceu pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17, Vasco 1-0 em cima do Fortaleza. Fortaleza que é o líder da competição. O Vasco fez uma partida difícil, rapaz. O time do Fortaleza, jogadores altos, fortes, bons de bola, né? Fez um jogo ali muito
Aí, foi terrível, eu temi pelo pior, mas o Vasco Sub-17 defendia uma invencibilidade, né? Defende uma invencibilidade aí na temporada, jogou muito bem. O Vasco que perdeu logo no primeiro tempo o seu zagueiro, o principal zagueiro, que é o Kaique Ferreira, né, contundido. Ele já estava contundido algumas rodadas atrás, voltou e se contundiu de novo. E o Vasco, com uma zaga reserva, né, segurou o Fortaleza. Ótimo jogo. Léo Félix é um volante que com muita qualidade, jogou muita bola esse rapaz, muita bola mesmo, né? Grande futebol do Léo Félix. E o Luiz Felipe, o autor do gol, motorzinho, um meia muito bom de bola, bate bem na bola, sempre articula muito bem as transições aí do ataque, de defesa para o ataque para o Vasco da Gama. Luiz Felipe ganhando aí força, além do Medina, né? Além do Minetti, né? É um timaço. O Vasco tem um time muito bom no Sub-17, venceu, é o 4º colocado, sendo que os líderes são Palmeiras e Fortaleza, tem 13 pontos. O Vasco conseguiu segurar o líder. E aí o Palmeiras, com a vitória, chegou lá na liderança, né? Tem 13 pontos. O Vasco é o 4º com 12 pontos, parceiro. E na próxima rodada, se segurem, porque o Vasco vai receber o Palmeiras, né? Então o Vasco vai poder, aí de repente, né, derrubar um líder, mais um líder aí. Já derrubou o primeiro líder, agora vem outro. O Vasco só está pegando o líder, né? Porque nessa rodada pegou o líder. Na próxima rodada vai pegar o líder, que é o Palmeiras, e o Vasco só está 1 ponto de diferença da liderança. É a molecada do Vasco indo para cima, aí, comandada pelo Cássio Barros. Grande futebol da molecada do Vasco da Gama. Pelo Sub-20, a 14ª rodada finalizada. O Vasco da Gama é o 7º colocado após a vitória de 1-0 para o Fluminense, né? Bem disputado aí o Sub-20, 14ª rodada, né? Então falta algumas rodadas, são 19 rodadas e tem que estar entre os 8 primeiros para se classificar para a próxima fase. O Vasco aí está na luta, está com algumas dificuldades de contusão, alguns jogadores aí fora, outros servindo profissional, né? Mas a equipe está resistindo aí, está caminhando no Brasileirão do Sub-20 também. Quero deixar meu grande abraço ao Morfeu Free Fire. Morfeu Free Fire aí sempre nas visualizações aí, sempre com a gente, e deixou seu comentário ali. Então a gente já faz esse destaque, parceiro vascaíno aí, sempre trazendo seu otimismo, sempre trazendo seu feeling sobre o Vasco da Gama. Um grande abraço, Morfeu. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, né? Deixe seu like, comente aí, deixa seu nome para a gente fazer menção aí do seu nome, mandar aquele abraço para você, mandar aquele abraço para a sua cidade. Isso é bacana, isso é importante para a gente. Acompanhe a gente em nossas redes sociais, né? Lá no Instagram, @Vasco10RD. E amanhã, na sexta-feira, sexta-feira são dias que as emoções, né, ficam mais fortes. Então, teremos surpresas por aqui e você não perde nada em nos acompanhar. Valeu, galera. Um grande abraço para você. Uma ótima quinta-feira. Amanhã a gente volta. Vasco 10. Você torce por aqui. Vasco da Gama.